primeiramente agradeço a oportunidade ao pastor Cíntia. E estou muito feliz pelo nosso Senhor e por tudo que Ele tem feito por nós e pela essa igreja. Amém. O Senhor tem trabalhado nas orações, o Senhor tem manifestado a glória dEle. Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem em Lucas capítulo 15, versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. Deus, de maravilha, de glória. Todos acharam? Amém. Ou qual mulher que tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com persistência até achá-la? E quando encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Amém? Amém. Senhor Deus, soberano Pai, me coloco diante de Ti, Senhor. Primeiramente, Pai, para exaltar o Teu nome. Segundo, Senhor, para clamar a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha até operar nesta noite. Amém, Deus. Que o Senhor venha me usar como instrumento. Que nada meu venha sair, Senhor, nesta noite, mas o Teu Espírito Santo venha falar conosco. Que Tua palavra venha ser como espada e venha atingir os nossos corações, Pai. Te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiramente, para entender esse contexto sobre essa mulher que Jesus tanto disse, precisamos entender o contexto histórico. Alguns historiadores dizem que essa mulher, na realidade, naquela época, as mulheres, os casais, o homem, ele dava uma joia para a mulher. E essa joia, na maioria das vezes, era um conjunto de dracmas. Era um colar de dracmas. Por quê? Hoje nós temos a aliança, mas naquela época eles usavam essa joia como se fosse um noivado. E aí o noivo, ele dava aquela joia para a mulher, e a partir daquele momento, a noiva estava comprometida com ele. E aí o que acontece? O noivo, toda vez que olhava para a mulher, toda vez que ia na casa dessa mulher, ele via ela com a joia, ele via, ela está preparada, ela está se preparando para o nosso casamento. Mas aí, ao contar essa parábola, Jesus disse que essa mulher perdeu uma dracma. Irmãos, e quem perde alguma coisa, é porque não está tendo cuidado. Trazendo isso para os nossos dias de hoje, podemos observar, podemos ver há quantos anos, há quanto tempo a igreja do Senhor, no mundo, não só aqui no Brasil, não só aqui em Neonápolis, mas no mundo, ela tem se esfriado. Ela tem perdido essa dracma. Mas por que ela perdeu essa dracma? Porque ela deixou de ter cuidado. Porque ela não teve diligência em tomar conta dessa dracma. Se o noivo olhasse para a noiva e não visse a dracma, faltasse uma só que seja, o noivo entendia que a noiva não estava preparada. Assim, trazendo para os nossos dias de hoje, se o Senhor olhar para a minha e para a tua vida, para as nossas vidas, será que Ele vai achar as 10 dracmas? Será que o Senhor vai encontrar nós em perfeita santidade? Será que nós vamos amar nossos irmãos como o Senhor pediu que nós amássemos? Será que a igreja vai estar unida como o Senhor clamou, pediu, mandou que nós estivéssemos unidos? Mas vemos pelo contrário. Vemos fofoca, vemos mentira, vemos rebeldia, vemos pessoas fazendo contendas dentro da igreja, dentro do corpo do Senhor. E essas pessoas são pessoas que faltam dracmas. Não somente elas, nós mesmos, muitas das vezes faltamos dracmas. Que dracmas nós faltamos? A dracma da persistência, a dracma da reverência, a dracma da fé.
Nós perdemos todas essas dracmas. E nós não estamos preparados para a volta de Jesus. A maioria de nós não. Passamos por momentos das nossas vidas que deixamos de dar atenção às coisas de Deus. Começamos a pensar em outras coisas. A Bíblia diz que o Senhor estava ministrando, estava ensinando na casa de Marta e Maria. Maria sentou aos pés de Jesus e Marta foi fazer as outras coisas. Marta se preocupou tanto com as outras coisas que acabou esquecendo dos ensinos. Marta se preocupou tanto em dar o alimento físico para Jesus que acabou se esquecendo do alimento espiritual. Jesus disse: Marta, você perdeu a melhor parte, a mais importante. Não foi errado Marta ter se preparado a comida, ter feito um banquete para Jesus, mas foi errado ela ter dado prioridade a isso. E nós temos dado prioridade a tantas outras coisas, mas não estamos dando prioridade a Jesus Cristo. Priorizamos a riqueza, irmãos. Priorizamos o materialismo. Irmãos, não é pecado ser rico, mas a Bíblia diz que quem deseja ser rico cai em tentação. As pessoas se atrelam a muitas coisas materiais facilmente e esquecem que tudo pertence ao Senhor. Aleluia! O pastor falou que nesse ano sobre dízimo e ofertas. Muitas pessoas não dizimam ou não ofertam. Não vou dar por isso, por causa disso, por causa daquilo. Porque eu estou dando para o pastor. Realmente acontece muito isso também. E muitas pessoas até dão a dízimo aqui, dão a oferta aqui, mas não ajudam o seu próximo. Não ajudam aquele que se necessitam. As pessoas estão cada vez mais avarentas. Não dão o que necessitam e muitos aqui não ajudam a manutenção do templo, a manutenção da obra do Senhor. As pessoas estão cada vez mais focadas nas coisas aqui da terra. Quem não garante que essa mulher que perdeu essa dracma, quem não garante que ela não estava prestando atenção? Porque a mulher deveria estar tomando conta daquela joia com a vida dela. Porque ela estava se preparando para o casamento. Assim a igreja de Cristo tem que permanecer. Assim a igreja de Jesus tem que permanecer. Glória a Deus. Mas muitos não estão assim. Nós precisamos buscar com diligência. Nós precisamos prestar atenção nas coisas de Deus. Nós precisamos fazer as coisas de Deus com reverência e com seriedade. Verdade. Nós precisamos nos preparar. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela perdeu a dracma. Realmente, ela perdeu a dracma. Mas a Bíblia também diz que ela acendeu a candeia e foi procurar essa dracma. Irmãos, a primeira coisa que essa mulher fez foi acender a candeia. A primeira coisa que ela fez foi acender a candeia. Irmãos, a candeia era uma lâmpada, uma lamparina. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Glória a Deus. Irmãos, temos abandonado o estudo da palavra. Irmãos, tem pessoas que até vêm na escola dominical, vêm no curso de ensino, mas não estudam a palavra em casa, não medita nas Sagradas Escrituras. Nós, irmãos, precisamos aprofundar nessa palavra. Essa palavra é alimento para o cristão. É verdade, Deus. Em João capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter delas a vida eterna, e elas testificam de mim. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, o Senhor Jesus chega para Satanás e fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, só vencemos a luta contra o diabo se tivermos a palavra. Aleluia. Sem a palavra não vencemos Satanás. É verdade. Porque existe, irmãos que oram, que jejuam, que consagram, faz de tudo, mas perdem para Satanás facilmente. Por quê? Porque não está firmado nessa palavra. O Senhor Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica,
é semelhante ao homem que edifica sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. Que pode vir vento, tempestade, mas nada vai abalar. Aleluia. Aquele que está firmado na palavra, pode vir tudo, mas nada abala ele. A palavra é importante, irmãos. A palavra nos ensina a orar. A palavra nos ensina a louvar. A palavra nos ensina a viver. A palavra nos ensina a amar. O Brasil, ele tem sua Constituição. O cristão, nós temos essa. Essa aqui é a Constituição do cristão. Aqui é o manual de como devemos viver, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Mas muitos dizem que são cristãos, mas vivem como estrangeiros. Dizem que são cristãos, mas não obedecem à Constituição cristã. Não obedecem à palavra, não obedecem à lei cristã. São estrangeiros e desobedientes. Mas também a Bíblia diz que essa mulher, quando acendeu a candeia, ela começou a procurar. Irmãos, para acender uma candeia é necessário combustível. É necessário algo que queime. É verdade. E naquela época, eles usavam azeite para acender a candeia. Irmãos, azeite, ela faz a analogia ao Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor é o nosso azeite. Glória A a Deus. oração é o nosso azeite. A consagração é o nosso azeite. Como que buscamos o Espírito Santo? Como que buscamos o Senhor? Temos que buscar orando, consagrando. E o Espírito Santo vai descer sobre nós. Amém, Deus. Como que acendemos a candeia? Irmãos, não adianta nada termos conhecimento da palavra também, se não temos o Espírito Santo. Não adianta nada nos consagrarmos. Vimos aqui no domingo, vimos aqui na sexta, no ciclo de oração, vimos aqui na segunda, na quarta, na escola dominical. Se não tiver o Espírito Santo, vive religiosidade. Se não tiver a presença de Deus, vivemos uma vida religiosa. Vivemos como budistas, vivemos como católicos, testemunhos de Jeová, vivemos como qualquer outra religião que não acredita no Espírito Santo. Qualquer outra religião que não permite entrada do Espírito Santo. Vivemos igualmente. Mas é necessário termos o Espírito Santo. Aleluia. É necessário buscarmos o Espírito Santo. O Espírito Santo quer operar na igreja dele. É, meu Deus. Mas é necessário termos fé. A Bíblia diz que Jesus deixou de operar porque os moradores das cidades eram incrédulos. Jesus deixou de operar milagres, muito mais do que ele queria fazer, porque os moradores eram incrédulos. Não porque ele não poderia, mas porque ele mesmo não queria operar em alguém que não tinha fé. O Senhor Jesus disse: vocês são incrédulos, vocês são homens de pouca fé, vocês são pessoas que estão mais preocupadas com outras coisas, mas menos preocupadas com o reino de Deus. O Senhor falou isso para o povo de Israel. E quando o centurião chegou para o Senhor Jesus, na realidade o centurião nem chegou, o centurião mandou um recado para o Senhor: Senhor, eu não sou digno que nem entre na minha casa, mas eu sou um homem também sujeito à autoridade e também sei mandar. Só diga, Senhor, uma palavra e o meu servo será curado. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor Jesus testemunhou daquele homem. O Senhor Jesus disse: não há em Israel homem com tamanha fé. Meu Deus. Não há. É necessário termos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, a Bíblia diz que ele vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele gera fruto em nós. O Espírito Santo trabalha dentro dessa igreja. Primeiramente, irmãos, precisamos focar a palavra, depois a oração. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem trabalha é o Espírito Santo de Deus. E precisamos buscar esse azeite, consagrar, clamar ao Senhor. Falar assim: Senhor, não estamos sentindo. Vamos clamar, clamar, clamar. A Bíblia diz que em Atos capítulo 1, versículo 14, que os discípulos persistiam em oração.
perseveravam durante dias antes da descida do Espírito Santo. Irmão, se a igreja está fria, é porque muitos de nós não estamos persistindo, perseverando em oração. Se Deus não está operando mais como no passado, se Deus não está operando milagres como no passado, é porque nós não estamos persistindo em oração. Nós não buscamos mais o Senhor em oração como deveríamos. Mas a Bíblia diz também que, mas assim, é necessário azeite, é necessária a candeia para colocar esse azeite. Mas além de tudo, acima de tudo, não adianta nada orarmos, lermos a palavra, se não tiver o fogo. Não adianta nada orarmos, nos consagrarmos, virmos na igreja, se não temos o testemunho. Se não damos o testemunho, porque a junção da palavra com a oração, com o Espírito de Deus, gera santidade. Aleluia! Gera amor, gera poder de Deus nas nossas vidas. Irmãos, a igreja é a única e maior autoridade espiritual do mundo. A igreja tem autoridade sobre Satanás. Por quê? Porque o Espírito Santo habita nela. Aleluia. O Espírito Santo opera nela. Irmãos, quando nos unimos, o Espírito Santo trabalha. Quando nos colocamos em união, quando estamos em um só pensamento, uma só fé, o Espírito Santo opera. Porque o Espírito Santo é espírito de união. O Espírito Santo não trabalha onde tem fofoca. O Espírito Santo não trabalha onde tem mentira. O Espírito Santo não trabalha onde tem contenda. Irmãos, é necessário unirmos com um só corpo para que o Senhor opere nas nossas vidas. É necessário buscarmos ao Senhor e no Senhor a união. A igreja precisa estar mais unida. Mas o que mais vemos é irmãos falando de irmãos, irmãos caluniando irmãos. Fofoca tem se espalhado. E o Espírito Santo não habita nesse meio. Não habita no meio de fofoca. Mas o Senhor quer trabalhar nessa igreja. Amém. O Senhor quer operar aqui nessa igreja. A Bíblia diz também que essa mulher, ela começou a procurar. Ela começou a varrer. Ela começou de todas as formas: eu não posso perder essa moeda, eu não posso perder essa dracma. Então ela começou a varrer, a limpar a sujeira. Irmãos, tudo isso é necessário. Mas se não limparmos a sujeira, se não começarmos a varrer toda a imundícia, não adianta. Nunca vamos achar. Porque a sujeira vai cobrir essa dracma. A sujeira vai tampar essa dracma. E nós não vamos achar nunca. Mas é necessário fazer a limpeza da nossa alma, do nosso corpo e da nossa igreja, da união. Irmãos, o Senhor Jesus tem batido muito nessa tecla nos últimos anos e nos últimos dias, principalmente. Ele quer igreja unida. Ele quer igreja separada e unida. Amém. Ele quer que nós, irmãos, nos unimos. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor opera na união. Aleluia. Quantas vezes foi falado aqui? Qual é o lema desse ano? Esse ano é unidade. Esse ano é comunhão da igreja, comunhão com o povo, com o corpo. Irmãos, ninguém aqui é maior do que ninguém. Aleluia. Ninguém é melhor do que ninguém. O braço não é melhor do que a perna. O ouvido não é melhor do que o nariz, do que a boca. Irmãos, a igreja precisa de todos. Nós precisamos de todos. Porque o Senhor quer trabalhar no meio deste povo. O Senhor quer operar. Mas o que adianta?
se não limpamos a sujeira. O Senhor não vai trabalhar enquanto não limparmos a sujeira. Não vamos achar essa dracma nunca. Nunca vamos achar essa dracma se não limparmos a sujeira. Precisamos ser limpos. Precisamos ser transformados. Glória a Deus. Irmãos, precisamos buscar em oração, buscar a palavra, examinar as escrituras, não somente ler, mas examinar aquilo que está escrito. Precisamos nos alimentar espiritualmente. Tanta porqueira que nós vemos por aí, tanta porqueira que nós nos alimentamos, e nos esquecemos muitas vezes da palavra do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que o salmista em Salmo 119, no versículo 11, a partir do versículo 11 ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? Meu Deus. Observando conforme a tua Aleluia. Irmãos, precisamos viver essa palavra. Verdade. Precisamos guardar estes mandamentos. Precisamos praticar esses mandamentos. Quantas vezes vemos o apóstolo